Capítulo 7. O nome, possessão da Igreja. Toda a autoridade, todo o poder que estava em Jesus está no seu nome, e ele deu seu nome à Igreja. Os crentes primitivos sabiam que possuíam e usavam. Pedro e João, entrando no templo a cerca das 3 horas da tarde, passaram por um aleijado que pediu esmola. Em Atos capítulo 3, verso do 3 ao 6 diz: E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No capítulo posterior, examinaremos detalhadamente o uso do nome de Jesus neste incidente. Mas o que estou querendo dizer aqui é que Pedro sabia que possuía alguma coisa. O mundo evangélico, de modo geral, não sabe que possui coisa alguma. Algumas igrejas nem sequer sabem que têm um novo nascimento. Não compreendem que são novas criaturas. Pensam que tudo quanto possuem é o perdão dos pecados. Veja bem, enquanto eu acreditar que recebo o perdão dos meus pecados e nada mais, então permanecerei na posição em que Satanás me dominará durante toda a minha vida. Mas quando eu souber que nasci de novo, que me tornei um novo homem em Cristo Jesus e que eu fiquei sendo a justiça de Deus em Cristo, então dominarei o pecado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e o verso 21, e Romanos capítulo 6, verso 14. Outras igrejas enfatizam o novo nascimento. Sabem que a pessoa pode nascer de novo, mas não sabem que é possível obter algo mais do que aquilo. Sua atitude parece ser: aguentem firme até o fim e orem para que Jesus venha logo, porque o diabo está assumindo o controle de tudo. Ele é maior do que Deus e mais forte que a igreja. É só você olhar em derredor para ver o quanto forte ele é. Está reinando e dominando sobre tudo e vai assumir o controle do mundo inteiro. Fomos deixados órfãos, incapacitados. Pobre de mim, não posso, nunca conseguirei nada. Orem por mim, para eu aguentar ficar fiel até o fim, mas não sei se poderei. Espero que sim. Esse não é o que o Novo Testamento ensina. O cristianismo do Novo Testamento é: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. O cristianismo do Novo Testamento é: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, verso 37. O cristianismo do Novo Testamento é: ele tem dito: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Temos derrotado e roubado a nós mesmos. Até mesmo alguns que sabiam que tinham o nome de Jesus não pensavam que tinham muita eficácia. Charles Spurgeon, famoso pregador batista inglês, contou esta experiência pessoal. Foi chamado à casa de uma senhora de idade, que estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, pendurado na parede. Perguntou à mulher: é seu? E ela disse que sim, e explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes da condessa fulana morrer, explicou a mulher, ela me deu isto. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive tanto orgulho desse papel, porque ela me deu, mandei colocar numa moldura. Ficou pendurado na parede desde a morte dela, já faz 10 anos. O Sr. Spurgeon perguntou: a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprendera a ler. É só cuidar para que eu o receba de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades. Estas já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa legara à sua empregada uma casa e dinheiro.
Aquela mulher morava numa casinha de um só cômodo, feita de caixas de madeira, e estava morrendo de fome, mas tinha pendurado na parede um documento que a autorizava a receber todos os cuidados e a morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros, pertencia a ela. Spurgeon ajudou a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tanto bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo. Acho que isto é um exemplo daquilo que tem acontecido a boa parte do mundo evangélico. Moramos numa favelinha desmoronada, espiritualmente falando, enquanto deixamos numa mesa de algum canto a nova aliança. Temos orgulho dela, mas nunca demos o trabalho de descobrir aquilo que, segundo ela diz, pertence a nós. Pedro sabia o que lhe pertencia quando olhou para o aleijado de nascença que se assentava à porta formosa, dizendo: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você sabe, porém alguns dizem que Pedro e João eram apóstolos. Os apóstolos tinham tal poder a fim de dar início à igreja, mas quando o último apóstolo morreu, isto tudo cessou. Como é possível que homens sensatos possam pensar assim? Está além da minha compreensão. O diabo ludibriou denominações inteiras. Não quer que as pessoas descubram o que significa este nome. Tem medo do nome. Sabe que Jesus o venceu. Sabe que Jesus disse: Em meu nome expelirão demônios. Isso significa que exercerão autoridade sobre o diabo e os demônios. Ele sabe disso, mas não quer que você saiba. Enquanto você não souber, ele poderá continuar a dominar você. Sendo assim, ele tem ludibriado a igreja toda. Ele não se importa até que ponto você se torne religioso. Enquanto você não tiver algum poder, você não será ameaça para ele. Há então aqueles que creem no novo nascimento, que creem que as pessoas devem ficar cheias do Espírito Santo, que devem falar em outras línguas, que creem na cura divina, que creem no poder de Deus, mas há confusão neste meio. Aqui há ideias de todo tipo. Ora, o Senhor pode curar se Ele quiser, mas nem sempre é da sua vontade. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que falam em línguas, se acomodam e dizem: ora, se tivéssemos o poder, poderíamos fazer aquilo que já se fazia nos Atos dos Apóstolos. Vamos orar, pedindo poder. Cantam, portanto: ó Senhor, manda o poder agora mesmo. O poder está ali o tempo todo, enquanto cantavam. O Senhor poderia ter olhado por cima da balaustrada do céu e dito para Gabriel: o que estão fazendo ali embaixo? Gabriel poderia ter respondido: pensam que estão realizando um culto, mas, como crianças de 2 ou 3 anos de idade, estão apenas brincando de igreja. Temos tanto disto nos círculos pentecostais, no evangelho pleno e nas reuniões de orações, brincadeiras. Não, vamos acordar e descobrir o que nos pertence. Já o temos em nossas mãos há muito tempo. O que? É exatamente aquilo que Pedro tinha. Não possui nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. E o que ele tinha? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele tinha um nome, nós temos um nome. O nome hoje é exatamente o mesmo. Ora, eu uso o nome e nada acontece, você diz. Você nunca tomou tempo para estudar a palavra e ver o que está envolvido no nome, para ver o que existe por detrás do nome. Não deve ser usado como talismã, não deve ser usado como amuleto de pé de coelho. Você precisa saber o que está investido nesse nome. Você precisa saber o que existe por detrás desse nome. Você não pode dizer que uma boa casa, uma vida confortável e dinheiro não pertenciam àquela mulher pobre que Spurgeon visitou. Tudo aquilo pertencia a ela. Ela tinha um documento jurídico, assinado e selado, que declarava que era dela. Por que ela não possuiu tudo aquilo? Porque ela não sabia disto. Graças a Deus, temos o documento jurídico da nova aliança, o Novo Testamento, selado pelo sangue de Jesus Cristo. E quando ele foi embora, legou no seu nome. Mas devemos saber o que está investido nesse nome. Devemos saber o que existe por detrás deste nome.